honra você estar aqui. Amém. Então, eu fiquei até emocionada. Isso é inteligência emocional. A minha inteligência emocional, quando eu cheguei a minha primeira vez na frente do apóstolo, nem sei o que é que ele ia resolver. Irmãos, eu tremia da minha cabeça aos pés. Parece que eu não estava nem vendo um homem, eu estava vendo um monstro. Meu Deus, um monstro. Porque as fragilidades da minha alma me deixavam extremamente insegura diante de uma liderança. O medo disparava, a insegurança disparava. Não era porque ele era mau ou porque tinha problema, não, era simplesmente um estado emocional que era tido por mim, estava na minha pessoa e eu não sabia administrar essas coisas. Quando nós cultivamos as emoções mortais da nossa vida, nós vamos destruindo aos poucos o nosso sistema orgânico. Nós vamos destruindo aos poucos o nosso sistema emocional, porque você sabe que uma raiva em você destrói suas emoções. Você passa a sentir sentimentos totalmente malignos quando você está infectado com ódio, com raiva, com mágoa, com decepção. Aquilo que não era nunca para você pensar de uma pessoa, você acaba pensando. Às vezes não é nem por causa da articulação do problema, mas é exatamente porque se originou dentro de você uma mágoa. E a mágoa tem a capacidade de destruir o nosso sistema emocional, de contaminar o nosso sistema emocional a ponto de, em momentos de decisões, como na hora que eu preciso perdoar uma pessoa que me magoou, eu preciso fazer decisões para esse perdão, não é verdade? Quando nós estamos extremamente afetados por essas emoções mortais tóxicas, o nosso cérebro fica tão afetado que nós perdemos a capacidade da razão. E então o cérebro fica atuando somente pelo sistema emocional. E ele só chora, ele só se vitimiza. E ele só diz que não deveria ser assim, porque fez assim, porque aconteceu assim. Por que, Deus, que você permitiu que isso acontecesse na minha vida? Neste momento em que o nosso cérebro está desta maneira, pensando só na vitimização, coitado de mim, porque eu estou assim, porque aconteceu isso, porque disseram aquilo, porque desta maneira, porque, e os porquês. É porque seu cérebro ele está com tanta produção de toxinas, seu corpo está em tantas produções de toxinas, que a razão fica como se tivesse amarrada. Ela fica como se tivesse presa. E a hora de perdoar, você precisa da razão para perdoar. Você precisa agir em decisão para perdoar. E você entra para perdoar. E as toxinas lhe atacam novamente. Você diz, não consigo. Não consigo. Quando você diz, não consigo. Exatamente porque você está totalmente intoxicado. O poder, a produção de hormônios estão disparados, como cortisol, como adrenalina, como outros tipos de hormônios que, se produzidos em alta taxa, vira veneno. Todos nós precisamos dessas químicas, mas elas produzidas em alta taxa é um veneno para a sua vida. Nós vimos recentemente o testemunho de um apóstolo da América, um homem de 60 anos, parecendo 80, olha lá ainda. Mas ele viveu tanta dose de adrenalina
adrenalina, tanta dose de um estresse diante daquilo que ele fazia, que foi comendo seus ossos, que foi danificando suas musculaturas, e hoje, aos 60 e poucos anos, é uma pessoa extremamente frágil. Eu quero dizer para você que a habilidade, nós precisamos desenvolver inteligência em todas as áreas da nossa vida. Posso ouvir amém? Amém. Nós, como líderes, eu penso que nós temos pelo menos a obrigação básica de nos desenvolvermos, sim, de ler, de estudar, de fazer cursos nessa área espiritual, emocional, coisas que nós podemos conhecer básicas de qualidade de vida, irmãos, que nós precisamos ter na nossa alimentação. Qualidade de vida que nós precisamos ter, por exemplo, a gente briga porque a academia é muito cara, porque a academia e é caro mesmo. Nós sofremos com isso ainda na nossa nação, é muito caro. Você está semanalmente, 3 vezes por semana numa academia, é cara. Mas nós não temos a habilidade, às vezes, de criar um hábito inteligente, de colocar um tênis 3 vezes por semana, fazer uma caminhada de no mínimo 1 hora, 40 minutos ao ano. Isso é uma inteligência que precisa ser desenvolvida. Nossa, é coisa tão básica, mas nós praticamos essa inteligência. Isso faz parte da razão biológica. Se eu colocar um tênis, colocar uma roupa bem confortável, sair caminhando 3 vezes por semana, no mínimo 40 minutos, a minha saúde orgânica, a minha saúde emocional e espiritual vai melhorar assustadoramente. Você pode me perguntar assim: nossa, mas por que isso? Só uma caminhada de 3 vezes por semana, 1 hora, eu poder libertar uma pessoa, curar uma pessoa, organizar uma pessoa. Por quê? Porque, meu irmão, você vive numa vida estressada. Tem gente que se estressa de não fazer nada. Estressa. Tem pessoas extremamente cansadas. E se você for botar o que ela faz durante o dia... É por isso que tem o ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Mas ela tá... Você sabia que uma pessoa pode se estressar assim? Ela pode não produzir nada do trabalho aqui manual, mas se ela tem uma produção de pensamentos errados, se ela tem uma produção de pensamentos tóxicos contra marido, contra líder, contra filho, contra ela mesma, se essa pessoa só tiver em si a desgraça de não ter trabalhado a sua autoimagem, ela vai produzir um nível de desgaste mental por causa da dor emocional que ela sofre. Ela se cansa. Ela se cansa. O cansaço das emoções, ele é mais terrível, ele danifica mais a nossa vida do que o cansaço de um dia de trabalho, de um pedreiro pegando tijolo lá, colocando aqui, pegando a pá, pegando isso, pegando aquilo, pegando a força. Você foi feito para pegar peso ideal, na sua altura e no seu peso. Você foi feito para se movimentar. Você foi feito para movimento. E aí a gente passa às vezes aqui, trabalha, vai, passa o dia no escritório, telefonema, atendendo ovelha, fazendo alguma coisa, onde nós não nos movimentamos, não pegamos peso com a proporção ideal, e isso arrebenta o nosso organismo. Tem pessoas que elas se cansam. Você já viu alguém dizendo assim: eu dormi a noite inteira,
Acordei muito cansada. Vários fatores. Você não dorme bem, você não restaura. Por exemplo, tem lideranças extremamente tóxicas, pessoas extremamente que não têm paciência com a ovelha, não têm paciência com os filhos, não têm paciência com o cônjuge. Às vezes o problema dessa pessoa é estar em não dormir. E se essa pessoa fosse um pouquinho inteligente, ou tivesse alguém que a ajudasse nisso, dizer, você precisa de tratamento de sono, a qualidade de vida, a qualidade da relação dela, nos relacionamentos dela, iria melhorar assustadoramente. E nós precisamos tomar posse de coisas muito simples para mantermos a nossa habilidade de inteligência tridimensional. Quando nós vimos vários homens e mulheres na palavra de Deus se articulando com as visões espirituais, com os desafios do ministério, com o dia a dia que ia levando essas pessoas a terem experiência tremendas com a palavra, com as coisas espirituais. Agregando a tudo isso, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios. Eu quero ler alguns textos de 1 Coríntios capítulo 2. Um pouquinho também do 3. Só para tocar a tua mente com uma palavra que diz assim: a minha linguagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa parte aqui, eu penso que entra todas as habilidades da inteligência, tanto a cognitiva quanto a emocional. Mas aqui nós temos que desenvolver a nossa sabedoria espiritual, sabendo que nós líderes, na habilidade de desenvolver hábitos de sabedoria de Deus na nossa vida, tanto para nosso físico, quanto para nossa alma, quanto para nosso espírito, nós somos eternamente devedores do Espírito Santo, eternamente dependentes da sabedoria divina e não da sabedoria humana. Posso ouvir amém? Amém. Ele diz no verso 6, na verdade, entre os perfeitos falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo produzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Diga, há uma sabedoria pré-ordenada para a glória do Senhor nas nossas vidas, na terra. Eu penso que esses textos aqui, quando Paulo fala de sabedoria, quando Paulo fala das inteligências, quando Paulo fala dessa habilidade, no capítulo 2, no versículo 12, também diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim um Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Amém. Há muitas, milhares, milhões, não podemos dimensionar as coisas que a cruz nos dá, que Jesus nos dá pelo seu sacrifício gratuitamente. Mas às vezes nós não usamos dessa sabedoria e dessa inteligência, porque nós não temos o mínimo de predisposição para nos desenvolver na área
da inteligência da sabedoria emocional, a inteligência da sabedoria espiritual. Veio ligar Eu digo, para minha casa. quando a fé fala, a ciência se cala. Minha filha não Quando a ciência se cala, a fé respira. apareceu. Quando a habilidade da inteligência emocional fala, todas as outras ciências necessitam respeitar e necessitam adquirir. Cada um de nós precisamos adquirir as 3 dimensões. Posso ouvir amém? Amém. Nós precisamos conhecer pelo menos um pouco do nosso físico. Nós precisamos conhecer pelo menos um pouco das nossas emoções. E nós precisamos mergulhar muito na ciência espiritual, porque quando você encontra Deus, quando você encontra o Espírito Santo, você encontra equilíbrio em todas as áreas da tua inteligência. Eu queria que você se colocasse